Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência às nossas aulas. Dando continuidade após esse término, né, de terceiro capítulo e essa pausa que a gente deu, vamos continuar no quarto capítulo, que a gente viu a África, aspectos naturais, aspectos humanos, e falta a gente ver o aspecto econômico. Dando sequência a tudo aquilo que a gente estava vendo, a gente já viu a dificuldade da África, todos os fatos, a diversidade da África, a questão de a gente dizer que há 1000 Áfricas dentro da própria África. Isso também vai influenciar na parte econômica. A economia africana é organizada de uma forma simples. Com baixa tecnologia, o campo sofre limitações em razão de extensas áreas áridas e semiáridas, que são secas, né? E outras um pouco menos, tendo um pouco de água, mas continua sendo seca. A exploração mineral padece com a falta de investimento, situação semelhante às do transporte. A indústria, falta investimento, fonte de energia, tecnologia e de mercado. Isso por quê? Porque necessita de um maior poder aquisitivo, o que a África não tem. A gente falar basicamente, a África, boa parte da sua população vive da agropecuária. Tanto que se a gente pegar base da agropecuária, em 2016, o PIB do continente, que foi de 2,2 trilhões, produzido principalmente pela Nigéria, Egito, África do Sul e Argélia, o setor da agricultura gerou 16,4%. Você vai falar, professora, mas por que grande parte da população da África vive da agricultura, mas se a gente for pegar pelo PIB, ela só gera 16,4% do PIB? E aí traz a indústria 29,2% e serviços 54,4%. Porque a maior parte da produção da agricultura africana é agricultura de subsistência. Por isso que ela não gera tanto para o PIB, mas ela faz diferença no processo de sobrevivência na África. Se a gente for pegar, né, vamos primeiro por etapa, daí a gente chega na de subsistência. Porque se a gente for falar em agropecuária da África, a gente tem a de subsistência, a comercial e a plantátil. Então, a gente vai ver os três de formas separadas. Então, quando a gente fala na economia africana, a população economicamente ativa, o que é essa economicamente ativa? As pessoas que trabalham. Com cerca de 35% delas estão no campo. Por que isso dá uma diferença muito grande? Os trabalhadores do campo da África, em sua maioria, eles são assalariados, sim, mas são por tempo determinado. São os assalariados temporários. O que isso quer dizer? Eu tenho uma produção, né? Eu tenho uma colheita. Eu vou contratar pessoas, vai trabalhar por um período que seja de 2, 3 ou 4 meses, ou menos. E aí, depois que eu fizer a minha colheita, eu dispenso essas pessoas. Eu não tenho vínculo com esse trabalhador. Como eu não tenho vínculo, eu não tenho carteira assinada com esse trabalhador, eu vou pagar baixos salários. A proteção de trabalho eles não têm. Eles vão ser, para vocês entenderem um pouco melhor, esses boia-fria, esses cortadores de cana, essas pessoas que trabalham no campo no Brasil. Eu contrato por um tempo, quando eu não preciso mais, eu dispenso. E com isso, existem ainda milhões de pessoas que vivem na agricultura de subsistência. O que é essa agricultura de subsistência? Essa agricultura de subsistência é aquela que você planta, cultiva a terra para a sua alimentação e para um pequeno grupo. Então, a produção agrícola da África, ela apresenta uma diversidade razoável, o que explica por sua extensão territorial, pela diversidade de cultura da população e pelo solo e pelo clima, que tem uma diversidade muito grande. O que apresenta também, devido ser
um processo de terra árida e semiárida, é a infertilidade do solo, que é muito típica desse continente, exceto por uma porção oriental, onde há um derramamento muito grande de lava balcânica, que é a lava dos vulcões. Isso fertiliza o solo, né? A lava ela é extremamente fértil, então ela fertiliza o solo, então o solo acaba tornando o solo de terra roxa, que é um dos mais ricos em proteínas e minerais para o plantio. A porção norte e parte da porção sul da África, há uma escassez de água que causa grande extensão de deserto. As zonas semiáridas abriga a agricultura e concentra os oásis às margens dos rios, né? Então, são temporários. O que faz com que, vamos lá, a gente tenha 3 tipos diferentes de agropecuária na África. Então, vamos lá, vamos definir cada uma delas. A primeira, a de subsistência. A de subsistência é a que ocupa a maior parte dos trabalhadores rurais, voltado para a alimentação da própria população pobre, que explica uma diversidade de policultura. Então, como eu vou para a minha produção, eu vou para a minha alimentação, essencialmente, eu não vou produzir só um alimento. Então, vou plantar diversas coisas, como mandioca, sorgo, banana, feijão, pimenta, inhame, batata, milho. Eu vou diversificar a minha plantação porque eu preciso consumir. Então, eu não vou comer só uma coisa. Então, eu vou plantar diversos tipos de planta que eu vou ter que vai suprir a minha necessidade. Quando a gente fala nessa questão, predominam pequenas propriedades com uso, né, de coivara. O que é o uso de coivara? Consiste na derrubada da vegetação, eu corto a vegetação e aí eu queimo essa vegetação, tá? Eu taco fogo para limpar o terreno. Essa forma de manuseio da terra, ela traz 2 problemas. Primeiro, a poluição. E segundo, é que ela vai tirando a riqueza do solo, ela vai empobrecendo o solo. E o que eles faziam posteriormente? Como o solo vai se esgotando, ele começa a não produzir mais. O que essas pessoas fazem? Elas abandonam essas áreas e leva a repetição do processo em outra área, o que vai degradando o meio ambiente africano. Então, o solo vai se tornando pobre, conforme você vai tacando fogo, queimando, plantando, taca fogo de novo, o solo vai perdendo as propriedades dele. E isso faz com que, com o decorrer do tempo, ele já não produza mais nada. E aí eles vão trocando. E isso vai gerando uma degradação ambiental. Outra coisa, a falta da ajuda governamental a esses agricultores, agravada pelas secas prolongadas, faz com que ocorra diversos tipos de praga. As mais comuns na África são os gafanhotos. Então, os gafanhotos, por ter o norte da África é constantemente ameaçado por essa praga, ele se multiplica em razão das chuvas esporádicas, quase não tem, né? Então, ele se multiplica muito rápido. E quando um bando de gafanhoto cai em uma plantação, em cerca de minutos ele destrói tudo. E isso leva ao maior prejuízo. Então, o que acaba deixando muitas pessoas com uma péssima qualidade de vida, mais ainda na África. A segunda forma, que é a agropecuária comercial. É uma produção voltada para atender, mesmo que de forma precária, os mercados consumidores das cidades. Então, ele não vai ser numa larga escala, mas sim mercados da região. Isso não é muito comum, né? Não é uma prática muito comum de acontecer. A gente tem mais de subsistência e o plantátil. Mas na África eles têm essa forma, que é uma produtividade de forma de subsistência
mas acaba plantando mais do que necessita, então eles acabam vendendo isso em feiras livres, em povoados. O que é excedente para a alimentação deles, eles vão plantar, né, um pouco mais. Se eu preciso de, sei lá, de um saco de feijão, eu planto o equivalente a 3. Se eu colher os 3, os 2 que sobram, eu vendo para gerar uma renda nas feiras, nas cidades, nos povoados. Então eu vou vender não em larga escala, mas sim para os locais próximos. É o que a gente chama de agropecuária comercial. E a terceira forma é a mais comum, que é os plantátios, que é uma forma de produção em larga escala, né? Nela são introduzidas principalmente pelos países mais ricos, mais visando uma produção moderna e voltada para a exportação. Os plantátios, eles localizam-se nas áreas de melhores solos e ocupam metade do espaço da agricultura do continente africano. Muitas delas estão sob controle de empresas transnacionais, né, com origem europeia. Boa parte dessas empresas. E elas, ao contrário das outras duas que eu expliquei, ela trabalha com a monocultura, que é só um tipo de cultura, só um tipo de produto. Basicamente, a gente consegue destacar Gana com a produção de amendoim, Mali, Zimbábue, Uganda, Malayu, ela traz a produção de algodão, o açúcar que vem do Quênia, Namíbia, Uganda, e o cacau que vem da Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Camarões, e o café que ele vem da Etiópia e de Uganda também, e o tabaco que vem de Zimbábue e Tanzânia. Então, quando a gente fala dessa questão, todos esses produtos eles são produzidos em larga escala. Porém, dois grandes problemas são decorrentes da expansão dos plantátios. Nas últimas décadas, a redução da área destinada ao cultivo de subsistência, o que pode contribuir para que ocorra um surto de fome na África. Tá? Então, as empresas tomam espaços maiores, os pequenos produtores que vai plantar para a sua própria alimentação não vai ter área, o que vai gerar a fome, porque eles não têm onde plantar, os solos que eles tinham está precário, não vai produzir, então eles não têm mais como produzir, e nisso vai gerar uma fome muito grande. E o encarecimento de terra rural, gerando uma concentração de terra nas grandes propriedades rurais, o que vai fazer com que ocorra o êxodo rural na África, né? Saindo do campo, as pessoas saindo do campo para ir para os centros urbanos. O desenvolvimento da pecuária é uma boa forma de amenizar toda essa falta, a subnutrição, que é um dos problemas sociais comuns do continente. A África, nas 2 últimas décadas, melhorou bastante a sua posição nos principais rebanhos do mundo. A gente pode salientar para vocês a questão de 2016. A população africana era cerca de 16% do total mundial. Hoje, ela aumentou muitíssimo nesse quesito, porque ela consegue produzir 3,7% de suínos, bovino ela tem base de 22,1%, ovinos 29,9%, caprinos quase 39%. Então, ela produz muito, né? Todos os tipos de rebanho a África consegue produzir, fazendo com que o rebanho suíno e o galináceo ainda são muito pequenos. Porém, ela tem um grande campo a se desenvolver, que não seria na plantação, mas sim no cultivo da pecuária. As maiores dificuldades para o desenvolvimento da pecuária são o clima muito quente e seco, as florestas densas
mas uma porção central de recursos pode-se aperfeiçoar esse tratamento dos rebanhos, né, com zootecnia, e o mercado interno acaba baixando essa renda, o que gera também uma nova economia. Seria uma nova forma de economia para a África.